Hello, that's me again. Vamos falar sobre idade hoje? Tem várias formas, né? Há várias formas de falar sobre idade. Hoje eu quero concentrar em uma que vai usar o verbo to be, depois eu cito uma segunda forma. A forma que eu quero usar para falar sobre idade, asking about age, tem a expressão how old. How old, ao pé da letra, como velho, eu vou traduzir na verdade como quantos anos. How old eu sempre traduzirei dessa forma, quantos anos. Então, how old. Depois do how old, eu tenho que usar o verbo to be, que é o am, is ou are, que deve combinar com o subject, com o sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, we, you, they, sabe-se lá qual. Aqui eu tenho um personagem e é sobre ele que nós vamos perguntar a idade. Então eu tenho o Larry. Aqui eu tenho Larry, 19 years old. Ah, já descobri então, né? 19 anos de idade. Canadian, he is Canadian. He is single, né? Ele é canadense, é solteiro. He is a college student. Ele é um estudante de faculdade. Tenho aqui diversos dados, eu só vou buscar o dado que eu preciso. Então, eu quero saber a idade daquele menino lá, eu vou dizer, né, eu tenho que falar dele, do Larry. E o Larry equivale a he. Então, se equivale a he, o verbo to be que vai combinar é o is. How old is Larry? Ou how old is he? E eu vou responder, he is 19 years old. Respondido facinho. Vamos ver alguns outros exemplos aqui, inclusive uma segunda forma de falar sobre idade que é muito legal para quem não quer ficar falando a idade exata. Por exemplo, se eu digo Jane is 34, eu poderia parar aqui se eu quisesse, né? Jane is 34, Jane está com 34. O quê? Years old, anos de idade. Jane is 34 years old. Ah, mas a Jane não gosta que fique falando a idade dela, ela prefere que não fiquem falando exatamente a idade, ou você não se lembra qual é a idade exata, se é 33, 34, 35, 37, então é muito mais fácil dizer she is in her 30s, ela está nos seus 30, na casa dos 30. Eu tenho que prestar atenção, que eu já vi isso, né, falando sobre os pronomes, lá que a gente falava de pronome possessivo, pronome possessivo adjetivo, e aqui eu tenho o she, que está combinando com o her, ela, dela, ela está nos seus 30, nos 30 anos dela. Outra frase, Joseph is 51 years old. De novo, posso parar aqui ou posso continuar. Joseph is 51 years old. Eu vou dizer, Joseph é um homem, então he is in his 50s. Ele está nos seus 50, na casa dos 50 anos. I am 48 years old. Isso é verdade. I am 48 years old. Estou com 48 anos de idade. I am in my 40s. My, o que pertence a eu é meu. E, olha, eu falei que é muito estratégico, né, usar essa expressãozinha aqui. Eu tô com 48, vou fazer 49, mas e se eu fosse aquelas pessoas super vaidosas que não gostam de falar de idade de jeito nenhum? O meu avô simplesmente rasgou a certidão de nascimento dele para ninguém saber a idade. E se é uma coisa dessas, e alguém tá me perguntando, tá forçando a barra para falar sobre idade, eu posso dar uma resposta assim, saindo pela tangente. Ao invés de eu dizer exatamente a minha idade, eu vou dizer I'm in my 40, estou nos meus 40, na casa dos 40. Pode ser de 40 até 49. Não me interessa dizer, eu vou deixar aí para a criatividade da pessoa. Ah, talvez seja 46, 45, vou passar uns creminhos, ver se eu fico com o rosto mais lisinho, mais bonitinho, para ver se alguém me dá menos idade. Bom, mais uma. My parents are 66 and 68 years old. Não posso deixar de escrever o old. Se eu escrever a palavra years, eu tenho que escrever o old, tá? Aqui foi um errinho meu, mas já corrigido. My parents are 66 and 68 years old. Então, os meus pais estão com 66 e 68 anos de idade. Cada um tem uma idade diferente, mas ambos estão na mesma casa. Então, they are in their 60s. Eles estão na casa dos 60.
E o meu último exemplo, Mike is 4 years old. Mike está com 4 anos de idade. Posso falar que ele está na casa de alguma coisa? Não. Essa expressão eu começo a usar a partir dos 20 anos de idade. Antes disso eu não uso. Então, o Mike, que só tem 4 aninhos de idade, não entra nessa expressão. E o Larry, que só está com 19, também não vai entrar nessa expressão porque ela é mais útil a partir dos 20 anos de idade. Bem, eu prometi que agora no final eu ia falar sobre uma outra forma de perguntar. Então deixa eu trocar de caneta para ficar coloridinho aqui e eu vou dizer, a próxima forma de perguntar é What is your age? E aí é esse your, que é o pronome, que vai mudar. Então, eu vou ter que olhar naquela tabelinha... Opa, acabei de derrubar minha tampinha. Então, eu tenho que olhar na minha tabela que fala sobre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Vocês têm um vídeo falando sobre isso e ver a relação. Se eu estou perguntando sobre você, é your. Se eu estou perguntando sobre ela, her. Sobre ele, his. Então, what is his age? Qual é a idade dele? Do Larry, por exemplo. What is your age? Qual é a tua idade? Se eu quiser que vocês adivinhem a minha idade... What is my age? Qual é a minha idade? Então é uma outra forma de fazer essa pergunta. Ela é menos utilizada, mas também pode ser utilizada. Horas. Essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês numa próxima oportunidade muito logo. Bye!